E agora, pessoal, a gente vai falar da vascularização do sistema nervoso central, também é uma parte bem importante que a gente tem, tá? Então, tem um textinho aqui inicialmente, só para a gente entender, né, a importância da vascularização. Então, só para vocês entenderem, gente, os neurônios, eles precisam 100% de oxigênio e glicose. Por isso, o sistema de vascularização do cérebro é bem especial, tá? Primeira coisa, a parte de fora da cabeça, do crânio, é inervado por um sistema completamente diferente da parte de dentro. Para não ter o risco, por exemplo, da gente ter um corte aqui fora, né? E faltar oxigênio lá para dentro do cérebro. E aí, essa organização ela é muito importante, por quê? Para oferecer esse oxigênio o tempo todo para os neurônios. Por isso, a gente vai ter o sistema anterior, tá? Então, artérias que vão pela parte da frente aqui do nosso pescoço, para inervar o cérebro, e o sistema posterior, que são artérias que vão pela parte de trás. Além de ter, então, o sistema anterior e o sistema posterior, esses sistemas vão se comunicar em um determinado ponto, formando o chamado polígono de Willis. Então, isso que é importante a gente saber. Na parte anterior, pessoal, então essa aqui é a parte anterior, a gente vai ter como os vasos principais, né, principais não, os vasos que vão chegar lá, né, para irrigar essa parte anterior, a artéria carótida, tá? Então, inicialmente a gente tem a artéria carótida comum e a carótida comum vai se dividir em artéria carótida interna e externa. A carótida interna vai para dentro do cérebro, a externa fica fora e essa vascularização é independente. Na região posterior, gente, essa irrigação do cérebro vai ser feita pelas artérias vertebrais. Então, aqui tem as artérias vertebrais, elas passam, né, pelo forame vertebral na coluna cervical, um lugarzinho especial para elas, e na parte de trás do cérebro elas se juntam e formam a artéria basilar. Então, a primeira coisa para a gente entender é que existe o sistema anterior e o sistema posterior. E aí, em um determinado ponto, esses sistemas eles se comunicam, formando o polígono de Willis, tá? Eu vou chamar vocês para a gente fazer um desenho aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Vou fazer assim esses dois pontinhos, tá? Eu preciso que vocês entendam que essa aqui é a artéria carótida interna, tá? E eu vou fazer aqui, ó, dois raminhos que se juntam. Essa aqui são as artérias vertebrais. Então, olha só, a carótida interna, gente, ela origina aqui para frente, artéria cerebral anterior, e vou colocar um raminho aqui do lado, que é a artéria cerebral média. E essa, oh, gente, desculpa. E essa aqui, então, é a parte anterior da vascularização. Aqui atrás, as vertebrais se juntam ao entrar no cérebro e formam aqui a artéria basilar. A basilar, por sua vez, emite um ramo, eu estou fazendo bilateral, tá? Que é a artéria cerebral posterior. E esse aqui, então, é a parte posterior da vascularização. Só que eu disse para vocês, em um determinado ponto, todas essas estruturas se juntam para formar aquele chamado polígono de Willis, tá? Então, da carótida interna também, gente, sai uma artéria, outra, que chama artéria comunicante posterior. E aqui, entre as duas artérias cerebrais anteriores, eu vou ter a artéria comunicante anterior. E assim a gente fecha o polígono de Willis, tá joia? Então, aprendam a fazer esse desenho que ajuda bastante para a gente entender, né, essa organização. A carótida, então, esse sistema aqui, né, anterior, é o sistema da carótida interna, ela dá origem à cerebral média, à cerebral anterior e à comunicante posterior.
E aqui, entre a cerebral anteriores, né, as duas, a direita e a esquerda, a gente tem a comunicante anterior. O sistema da vertebral, o sistema posterior, as vertebrais dão origem à artéria basilar e a artéria basilar à artéria cerebral posterior. Então, de maneira resumida, é isso que a gente tem. E daí forma essa figura geométrica, que vocês estão vendo aí, chamado de polígono de Willis, tá? Então, é essa a formação que a gente tem, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem essa organização. A hora que a gente olha a figura aqui, né, dá para a gente identificar, então, a carótida, a cerebral média. E essas artérias, elas vão irrigar partes específicas do cérebro, tá? Aqui só para mostrar, ó, como é que é essa vista, né, do sistema anterior aqui da carótida e do sistema posterior das vertebrais. Então, eu preciso que vocês olhem aqui, que vocês prestem atenção, tá? A artéria cerebral anterior, gente, ela é essa laranja que está aparecendo aqui na frente, tá? Ela é responsável pela irrigação, vamos lá, principal, tá? Lobo frontal, lobo parietal, na parte interna, na parte de dentro do cérebro, tá? E aqui está aparecendo a artéria cerebral posterior, que está irrigando principalmente o quê, gente? Lobo temporal, também parte interna, e o lobo occipital. Já quando a gente falar, né, da cerebral média, a cerebral média é esse em roxo aqui, né? Tá mostrando aqui do outro lado, certo? A cerebral média, gente, ela vai irrigar. Vou anotar aqui no cantinho, gente, senão não consigo. Lobo frontal, parte dele, né? Parietal e temporal nessa região lateral, nessa região daqui de fora. Aqui também está mostrando, ó, a cerebral média, a cerebral, desculpa, a cerebral anterior e a cerebral posterior, tá? Aqui tem um resuminho, então depois eu acho interessante vocês olharem esse resuminho. Então, o que está localizado, né? Por exemplo, da carótida interna tem origem cerebral anterior e cerebral média. Cerebral anterior, onde ela está localizada e as regiões que ela irrigam. Então, aqui está de maneira mais detalhada. Basilar, dá origem à artéria cerebral posterior, e aí está falando onde que ela irriga. Cerebral anterior, dá origem à comunicante anterior, que é essa parte da frente aqui, né? E fala onde que ela irriga, onde ela está localizada. E a artéria cerebral posterior fala que dá origem à comunicante posterior, tá? Eu não concordo, gente. A comunicante posterior, ela tem origem na carótida interna. Corrija isso daí, por favor. A comunicante posterior tem origem na carótida interna. Eu não vou falar agora de AVC, gente, mas isso tem tudo a ver com AVC. Então, na hora que tiver um AVC, o que vai acontecer? Essa pessoa justamente vai ter lesão em um desses vasos. Esses vasos irrigam uma parte específica do cérebro. Então, se ele tiver um AVC de cerebral média, por exemplo, a pessoa vai ter déficits ligados às lesões nessa face superolateral dos hemisférios e o colo temporal. E aí vai ter uma série de sinais e sintomas ligados a isso, tá? Mas a vascularização tem tudo a ver com a lesão. Nesse momento da revisão da neuroanatomia, a gente só está chamando a atenção para isso, para vocês já irem aprendendo, que na hora que a gente falar de AVC, de AVE, a gente vai falar bem rapidinho, tá? E para fechar, né, gente, esse conteúdo, a gente tem as meninges também, tá joia? Então, ó, revestindo, né, o sistema nervoso central, a gente tem as meninges. Eu preciso que vocês acompanhem aqui comigo, tá joia? A gente tem aqui, então, olha só, a parte de pele, que é o escalpo, de fora para dentro, tá? Skull, que é o crânio, certo?
Depois do crânio, a gente tem a dura mater, na sequência, a aracnoide e depois a pia mater. E aí, então, a gente tem o córtex cerebral, tá? Então, pele, né, o escalpo, skull, que é o crânio, dura mater, aracnoide, pia mater e aí o córtex cerebral. Entre essas meninges, a gente tem espaços que são importantes de conhecer. Então, os principais espaços, aqui, ó, entre a dura mater e o crânio, eu vou puxar aqui em cima, tá? Que é o espaço extra, assustei, dural, tá? Então, entre a dura mater e o crânio, o espaço extradural, beleza? Aí, pessoal, tem um outro espaço importante que eu queria que vocês anotassem, que é abaixo da aracnoide aqui, que é o espaço subaracnoide. E o terceiro espaço que a gente vai anotar está aqui, embaixo da dura, que é o espaço subdural. Então, é importante conhecer as meninges e conhecer os espaços, tá? Onde circula o líquor, gente? O líquor circula no espaço subaracnoide. Então, vamos lá. O líquor, ele é produzido, tá? Nos ventrículos. Então, tem uma região nos ventrículos que produzem o líquor. E o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, né? Que circula pelo espaço subaracnoide. Ele vai ser absorvido nessa região aqui, ó, chamada de granulações aracnoides. Granulações. Meu Deus. Aracnoides. Eu acho que aqui tem os nomes direitinho. Vamos colocar para a gente ver, tá? Então, a circulação do líquor, ele é produzido nos ventrículos laterais, principalmente, tá? E aí ele passa pelo forame interventricular de Monro, para o terceiro ventrículo, pelo aqueduto cerebral de Silvius para o quarto ventrículo. Então, está falando o percurso que ele vai, o trajeto que ele vai percorrer. Mas o principal local de produção é no primeiro e no segundo ventrículo, que são aqueles ventrículos grandes que ficam aqui no cérebro mesmo, tá? Aí, pela abertura mediana, ele vai pela medula espinhal e pela abertura lateral ele vai para o cérebro direito e esquerdo. Então, só para a gente entender como é que dá essa circulação do líquido. E nessa figura aqui também mostra, gente. Então, ó, ele começa a ser produzido nessa região. A região de produção do líquor chama plexo coroide, tá? Então, ó, vou até anotar aqui que isso é importante, tá, gente? Líquido cefalorraquidiano. Ele é produzido no plexo coroide. E o plexo coroide está localizado onde? Nos ventrículos, principalmente o primeiro e o segundo. E aí, então, ele passa a circular, ó, passa aqui, passa para o terceiro, para o quarto ventrículo, vai para a medula e vai para o cérebro, tá joia? E onde ele é absorvido, gente? Então, deixa eu ver se está escrito aqui, ó, granulações aracnoides. Então, depois, ele vai ser absorvido nas granulações aracnoides. Onde ficam as granulações aracnoides, gente? Na aracnoide, né? E onde que ele circula? Ele circula no espaço subaracnoide. Então, vamos lá. Líquido cefalorraquidiano. Onde ele é produzido? Plexo coroide nos ventrículos. Onde ele circula no espaço subaracnoide. Onde ele é absorvido? Nas granulações aracnoídeas. Esses aqui, então, vão ser os destaques para a gente, tá? Gente, sempre que falar de vascularização cerebral, então, ó,
lembrar do sistema anterior, do sistema posterior, as principais artérias que a gente tem e as áreas de irrigação dessas artérias, tá? Lembrando que isso vai ser extremamente importante depois para a gente entender os sintomas do acidente vascular encefálico. Sempre que falar de meninge, lembrar quais são as meninges e quais são os espaços. E aí eu aproveito e destaco essas questões do líquor, especialmente onde ele é produzido, o espaço onde ele circula e onde ele é absorvido, tá joia? Então, esse aqui seria o conteúdo nosso, que está no edital, né? O conteúdo de neuroanatomia.